Fala, meu povo! Pessoal, vamos estudar as chamadas consultas aninhadas, subconsultas existentes aí, né, dentro de um comando SQL. E além disso, vamos abordar também um operador, na verdade, dois operadores, que são bem utilizados juntamente com essa história de subconsultas, que são aí o exists e o not exists por consequência, tá? Vamos então entender essa história de consultas aninhadas, né? Pessoal, consultas aninhadas nada tem a ver com colocar um comando SQL dentro do ninho, tá? Só para começar a história, nada tem a ver com isso. O que é que acontece que, na verdade, que muitas vezes é preciso, ou é do interesse de quem faz a consulta, de comparar uma consulta comparando o seu resultado com outra consulta. Ou seja, na verdade você vai comparar resultados de consultas. E aí a gente tem o que a gente chama de consulta aninhada ou consulta dentro de outra consulta. Porque ao invés de utilizar lá, por exemplo, um operador maior que 5, maior que 10, igual a x, is null, is not null, você vai comparar com o resultado de outra consulta. E é isso que é a consulta aninhada. É uma consulta dentro de outra consulta. A consulta que está dentro, você chama de subconsulta ou consulta interna. E a consulta que está fora, você chama de consulta externa, né? Aí os nomes, ó. Então a consulta que está dentro pode chamar de subconsulta, pode chamar de consulta interna ou seleção interna. Ela está dentro de outra consulta, dentro de outra instrução. E aí essa instrução, lógico, pode ser um select, principalmente, mas também pode ser um insert, um update ou um delete. Tá? Ou até dentro de outra subconsulta, né? Essa subconsulta ela vai ser permitida em vários locais dentro da cláusula SQL. E aí, como é que a gente faz a comparação da subconsulta com a consulta externa? A gente pode usar os operadores in e not in, os operadores exists ou not exists e os operadores básicos. Por exemplo, se eu faço lá um select salário from tabela funcionários, né, from funcionários, where salário maior que 1.000. Maior que 1.000, beleza, já sei que eu quero comparar com 1.000. Mas se eu quero comparar, por exemplo, com o salário máximo de um departamento, e eu não sei ainda qual é o salário máximo do departamento, como é que eu posso fazer? Eu comparo salário maior que, aí ao invés de colocar já o número que eu sei, eu coloco uma subconsulta, entre parênteses, e naquela subconsulta eu peço para retornar o salário máximo. E aí na hora que eu vou executar a subconsulta, retorno o salário máximo e a comparação da consulta externa vai ser feita com aquele salário máximo. Por exemplo, sei lá, 5 mil reais ou 10 mil reais. Ok? Mas vamos entender. Então, consulta aninhada, vamos pegar, por exemplo, aí, tá, pessoal? A tabelinha, né? A tabelinha de produtos. E vamos pegar a tabelinha que a gente chamou aí de tabela de produtos líquidos. Então, você tem lá a tabela geral de produtos, ok? E você tem a tabela de produtos líquidos. Por algum motivo, você tem essa organização no seu banco de dados. Aí, vamos supor que você queira consultar o preço médio, né, dos produtos líquidos. Queira consultar o preço médio dos seus produtos, mas só dos produtos líquidos. Como é que você pode fazer isso? Se você já soubesse, né, exatamente quem eram os produtos líquidos, você poderia colocar lá, select tal, preço médio da tabela tal, cujo produto ID esteja dentre os seguintes produtos. Só que você pode não saber ainda. Aqui a gente sabe que a gente está vendo a tabela, né? Pode ser leite ou suco. Então bastaria a gente pegar aqui leite e suco. Mas pode ser que você não saiba ainda, ou não tenha acesso os dados que estão nessa outra tabela. Aí você pode fazer isso com uma subconsulta, da seguinte forma. Select, nome do produto, AVG preço, ou seja, eu quero o quê? Eu quero a média de preço. A média de preço da tabela produtos, where produto ID, ou seja, eu quero essa média de preço da tabela produtos, mas só se o ID do produto estiver nessa outra consulta. Ou seja, se ele for retornar da outra consulta. Então, somente se o produto ID em que, pessoal? Aí eu poderia, se eu já soubesse quais eram os elementos, colocar aqui, ó. Se o ID for 1 ou 5, né? Então, ao invés de toda essa parte de dentro aqui, eu poderia in 1 e 5. O que é que o operador in faz? Ele verifica se está em algum dos valores listados.
Então poderia ser 1 ou 5, daria o mesmo resultado. Só que eu não sei, ou poderia não saber quais são os valores. Eu quero que a consulta me retorne. Aí eu coloco, então, selecione os produtos ID da tabela produto líquido. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai comparar esse produto ID com os produtos IDs que foram retornados na subconsulta. É isso que vai acontecer. E aí o comando de fora vai fazer o seu trabalho. Então preste atenção que na subconsulta a gente vai executar ela primeiro, né? Para saber o que a gente vai comparar. Então, na verdade, essa subconsulta aqui, ó, a gente vai analisar ela. Select produto ID from produtos líquidos. Quais são os produtos ID dos produtos líquidos? Isso aqui, ó, 1 e 5. Então, o que é que vai ser retornado aqui? 1 e 5. Aí, beleza. Aí agora a gente vai comparar a consulta externa, fazer a consulta externa. Então, select nome do produto, AVG preço, from produtos, o add produto ID, em 1 ou 5. Aí ele vai trazer a média, né? 5,5, porque ele vai fazer a média do leite com o suco, que vai dar 11 dividido por 2, 5,5. Tá? Então é isso que acontece aí na consulta alinhada ou na chamada subconsulta, tá? Na chamada subconsulta. Beleza. Aí a gente pode fazer isso com in, a gente poderia fazer isso com maior, com menor, com igual. E uma cláusula que é bem utilizada para isso é a cláusula exists. Presta bem a atenção na cláusula exists, pessoal. A cláusula exists, ela vai fazer uma verificação, vai fazer uma consulta para verificar se existe algum resultado, olha só o termo, se existe algum resultado para a subconsulta. Ou seja, basta que exista um retorno naquela subconsulta. Tá? Nós vamos ver o exemplo para facilitar. Caso haja algum resultado naquela subconsulta, então a principal vai ser exibida. Né? A principal vai ser exibida. Olha só o comando, como é que funciona. Select colunas from tabela where exists, ou seja, pessoal, se eu tenho só essa parte aqui, o que ele vai me trazer? Ele vai me trazer aquelas linhas que seguem aquela regra ali, né? Que estão naquela tabela, beleza. Só que eu dei uma condição. A condição é que exista algum registro que cumpra a subconsulta. Select colunas from tabela where condição. Ou seja, para esse registro ser retornado, ele tem que estar, né, ou aparecer ou cumprir a regra da subconsulta. Então vai ser avaliado da seguinte forma: para cada registro, nós vamos avaliar se há as condições previstas na subconsulta. Se houver, aquele registro é exibido. Se não, ele não é exibido e vai para o próximo. Essa subconsulta aqui, pessoal, ó, a cláusula exists, tá? Ela vai retornar, na verdade, true ou false. Ela vai retornar verdadeiro ou falso. Ou seja, eu vou perguntar lá, por exemplo, tem algum produto, me retorne aqui os produtos, tal, desde que exista algum produto líquido nessa tabela B. Desde que exista algum produto nessa tabela B. Beleza. Aí ele vai olhar se tem. Se tiver algum, aí ele me retorna de fora. Se não tiver nenhum, ele não me retorna o resultado. Tá? Mas vamos ver no exemplo, vai facilitar. Calma. Estou só explicando a teoria do negócio. E da mesma forma, nós temos o not exists. O not exists é o contrário. Ou seja, aí, para retornar aquele registro do de fora, tem que não existir nenhum registro retornado na consulta de dentro. Beleza? É o not exists. Cuidado, pessoal. No exists, não é que tem que voltar todos. Não é que todos os casos de dentro têm que ser verdadeiros. Não. Basta que um caso seja verdadeiro. Ele existe. A pergunta é, existe algum? Se existe algum que cumpra a regra, beleza. Se não existe nenhum, é que é falso. No not existe é o contrário. Se não existe nenhum, é verdadeiro. Se existe algum, é falso. Ok, professor. Entendi aí a noção, mas vamos para o exemplo, né? Porque senão embaralha a cabeça. Vamos lá, deixa eu colocar maior um pouquinho na tela. E nós temos aí, pessoal, 3 tabelinhas, tá? Nós temos aqui, ó, 3 tabelinhas. Tabela produto, tabela categoria produto e tabela venda produto. Essas são as 3 tabelinhas. Então aqui, ó, tabela
Tem bola, patinete, carrinho, skate, notebook, etc. Tem a categoria aqui, infantil, informática educacional, e tem a venda de produto, ou seja, quais produtos foram vendidos em que data, por qual valor, em que data e tal, etc. Vamos supor que é necessário a gente trazer na consulta da tabela produtos, né? Mas só aqueles produtos que tiveram alguma venda. Para eu saber, pessoal, se aquele produto teve venda ou não, eu vou ter que consultar aqui na tabela venda produto. Porque só nessa tabela eu não consigo ver essa informação. Só nessa tabela eu não consigo ver essa informação. Né? Então nós vamos ter que trabalhar aqui com a cláusula exists, ou seja, nós vamos avaliar para cada registro se ele existe aqui dentro. Se ele existiu pelo menos uma vez, aquele registro vai ser retornado. Vamos ver o comando que a gente entende. Olha só, então como é que vai vir o comando? Eu quero selecionar o ID do produto, o nome do produto, de qual tabela? Da tabela produto. Aí eu chamei de produto P, ou seja, eu dei um apelido, né? Eu dei um apelido aqui para a tabela produto. Ok. O where, qual a condição? Eu não quero, ó, se eu venho só até aqui, se eu paro aqui, eu retornaria todos os IDs e nomes dos produtos. Mas eu não quero todos, eu só quero aqueles que existam na tabela de vendas. Somente aqueles que foram vendidos pelo menos uma vez. Aí eu venho, qual é a condição? Where exists. Exists o quê? Selecionar o v.id produto, ou seja, o ID produto lá na tabela de vendas, né, lá na tabela de vendas, cujo where esse ID produto aqui de fora seja igual ao ID de dentro. Professor, explica aí, professor, que agora, né, o bicho pegou. Vamos lá, vamos um a um. Vamos um a um, pessoal. Olha só. Então, o primeiro caso eu vou olhar para quem? Eu vou olhar para o bola. Aí eu vou olhar para o bola e vou fazer a análise. Será que eu retorno o registro bola? Se eu não tivesse a cláusula exist, eu retornaria, né? Eu retornaria todos. Mas eu tenho que analisar. Bola, bola. Aí eu vou olhar. Então eu vou selecionar o ID, né? E bola, que é o ID e o nome, né? ID e bola, certo? Dessa tabela. Ok. Mas eu só vou retornar isso aqui se o quê? Se eu cumprir essa condição de baixo. Essa condição de dentro. Aí eu vou olhar. Select v.id produto, tá aqui, ó. O v.id produto, tá aqui Aí eu vou pegar para cada um, tá? Porque eu tenho que consultar toda. Porque lembra que basta que tenha um que cumpra a condição. Então eu vou selecionar ID produto aqui, ó. Vou pegar esse primeiro, Esse ID produto dessa tabelinha, ele é igual ao ID produto que está aqui fora, que a gente pegou que era o bola? É. Se ele é, pessoal, significa que existe uma venda que foi feita com esse ID de produto que é o da bola. Então a bola vai ser retornada. Tá? A bola vai ser retornada. Vamos mais, vamos fazer mais alguns exemplos para a gente ver. Ó. Vamos pegar o patinete. Patinete, eu vou pegar então 2, patinete. 2, patinete. É na condição aqui de fora, tá? No select de fora. Aí eu quero saber se o 2 patinete vai voltar ou não vai voltar. Vai vir realmente ou não. Ou seja, se ele vai vir no resultado ou não. Ele só vai retornar se o ID dele for igual a algum ID da tabela venda produto. Aí nós vamos olhar para o primeiro registro. 2. 2 aqui dentro. 2 aqui dentro. É igual a 1 do primeiro aqui? Não, não é. Então, professor, quer dizer que o patinete já não volta, né? Não, não quer dizer nada. Não quer dizer que você vai ter que continuar percorrendo a tabela para ver se existe algum. Aí você vai aqui você vai aqui opa, achei o 2. Então significa que o patinete está aqui. Então significa que o patinete vem também. Agora, vamos pegar, por exemplo, o que a gente está vendo aqui que não vem, o skate, o 4. Aí eu vou pegar skate 4, tá? Ó, vou pegar o skate 4. 4 skate, tá? Skate. E vamos analisar ele. Aí a gente vai olhar, vai pegar o 4, o skate, que é esse aqui, ó, e vai olhar se existe essa condição aqui, se ele cumpre essa condição em algum dos registros. Vamos lá, algum dos registros. O ID é 4. Então a gente vai procurar o 4 aqui, ó. ID 1, não. 1, não. 1, não. 2, não. 2, não. 3, não. Pulou pro 7, foi pro 8, foi pro 8, 9, 6, 5, também não. Ou seja, não tem o ID 4 aqui. Significa o quê?
que para esse registro, para o skate, não existe nenhum registro que cumpra essa condição que está dentro. Não existe nenhum registro que cumpra a condição do ID dele ser igual ao ID existente aqui na tabela. Então, o skate não retorna nessa subconsulta, né? Não retorna nessa subconsulta, ok? Então, essa avaliação que tem que ser feita. Então, qual vai ser o resultado, né? Qual vai ser o resultado que vai retornar aqui? Qual vai ser o resultado que vai retornar aqui? Todos os registros, né, todos os IDs e nomes dos produtos que também tenham IDs aqui dentro. Ou seja, isso aqui, pessoal. Quem são? Ó? Bola, patinete, carrinho, notebook, monitor, diário, dia do Coringa, mundo de Sofia. Que é todos os IDs que estão aqui, ó, a galera que tem ID aqui dentro. Se não tem o ID aqui, né? Então não vai ser retornado. Não vai ser retornado. Beleza, pessoal? Só para ressaltar, tá? Só para ressaltar. A cláusula exists em si, a cláusula de dentro, né? Ou seja, o existe com o que tem dentro, ela vai retornar true ou false. De que forma, professor, ela vai retornar true ou false? Se existir um registro, ela retorna true. Se não existir nenhum, ela retorna false. Aí a consulta externa exibe ou não o resultado com base no true ou false. Da seguinte forma, temos lá a tabelinha, ó, expandindo aqui aquele mesmo exemplo. Tabela produtos, tabela venda produtos. Né, pessoal? Tabela produto, tabela venda produto. Olha só. Essa consulta. Se eu pegar o registro bola, o que é que vai acontecer aqui dentro? Eu vou testar para bola a consulta aqui dentro. Tá? Select v.id produto, from venda produto, v where, v.id produto igual a p.id. Ou seja, existe essa condição? Existe produto aqui dentro que tem ID 1? Sim. Então aqui, ó, no exists, né, vai retornar o true. Se vai retornar o true, significa o quê? Comando de fora pode exibir o registro bola. Aí ele vai lá resistir e registra um bola. Beleza. Para bola não tem problema. Aí vamos pegar o skate. O skate, o que é que vai acontecer? Ele vai rodar o exist, que é a subconsulta. Ele vai olhar. Skate, tem alguém que tenha seu ID aqui dentro dessa tabela também? Não, não tem. Então ela vai retornar false. Se ela vai retornar false, significa que o comando de fora não vai executar para aquele registro, não vai exibir aquele registro, tá? Então essa é a sistemática do exists, tá? Ele é um comando um pouquinho mais complexo, mas a sistemática é essa, tá? O registro de fora, o resultado do registro de fora vai ser exibido se a condição de dentro for cumprida para algum dos valores da subconsulta. Para algum dos valores. Nesse caso do nosso exemplo, vai exibir o produto se existir algum produto dentro da segunda tabela com aquele ID. Então você vai fazer isso para cada registro. Beleza? Show de bola, pessoal? Então esse aí é o exists e not exists, tá? Então, para as consultas alinhadas, a gente tem que ficar com essa noção de que é uma consulta dentro da outra, que nós vamos avaliar primeiro o resto da subconsulta e comparar com o resto da consulta. Aí você pode usar o in, pode usar maior, menor, etc. No caso do exists, você vai analisar se existe pelo menos um retorno naquela subconsulta. Se existir, você mostra de fora. Se não existir, você não mostra. No caso do not exist, você só vai mostrar se não existir nenhum. Beleza? Bacana?